Olá, no Papo de Especialista de hoje vou falar sobre o exercício físico no controle das doenças cardiovasculares. Você sabia que a maior causa de morte no mundo e no Brasil é, em primeiro, infarto do miocárdio, que é a necrose, morte de uma parte do músculo cardíaco causada pela ausência da irrigação sanguínea, que levam nutrientes e oxigênio ao coração. Em segundo lugar, o acidente vascular encefálico, que é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro. Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares são o maior motivo de morte no mundo. Porém, de acordo com a OMS, a maioria dessas doenças poderiam ser evitadas a partir de mudanças de hábitos. Ou seja, as doenças cardiovasculares não são uma sentença de morte, porque podem ser evitadas, mas é preciso que haja uma profunda mudança nos hábitos e um acompanhamento regular com um médico cardiologista. Mas o que são essas doenças cardiovasculares? Bom, as doenças cardiovasculares são aquelas que atingem o sistema cardiovascular, ou seja, são doenças que afetam tanto o coração quanto os vasos sanguíneos. Um tipo muito comum dessa doença cardiovascular é o acidente vascular cerebral, o AVC. Existem muitas evidências que mostram que o exercício físico reduz o risco desse AVC. E atividade física, sob uma orientação médica de um profissional de qualidade, tem um efeito favorável na redução da pressão arterial, peso corporal e coagulação sanguínea, além de aumentar a capacidade cardiorrespiratória, reduzindo assim a pressão sanguínea do corpo em repouso, o que diminui o risco do AVC. Outro aspecto é que a atividade física após o AVC melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. O exercício físico, além de propiciar a sensação de bem-estar, melhora a autoestima, reduz sintomas depressivos e ansiosos e produz vários benefícios ao organismo. Se praticado de forma correta e disciplinada, os exercícios reduzem a gordura corporal e aumentam a massa muscular, além de diminuírem os níveis de açúcar no sangue e a melhora na capacidade pulmonar, aumentando o aproveitamento do consumo de oxigênio. Consequentemente, o músculo cardíaco se torna mais forte. Quem pratica exercícios físicos regulares melhora o controle do diabetes e da hipertensão arterial, controla os níveis elevados de triglicerídeos e provoca um aumento do colesterol bom, que é o HDL. Mas qual a importância de controlar os fatores de riscos? Bom, as causas mais comuns de um AVC são hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, doenças cardíacas, níveis elevados de colesterol, diabetes, obesidade e, por fim, o estresse emocional. Mas em quem e quando pode ocorrer o AVC? Embora o risco de AVC seja levemente maior no sexo masculino, não há dúvida que a presença desses fatores de risco, inclusive nas mulheres, e não controlados, facilitam o desencadeamento de um infarto do miocárdio ou um AVC, que pode ter duas formas de se apresentar. O AVC isquêmico, que é o mais comum, é quando uma artéria do pescoço ou do cérebro se obstrui por um trombo, coágulo ou placa de gordura, provocando a falta de irrigação de sangue em uma parte do cérebro. Já o AVC hemorrágico se dá quando uma artéria se rompe no lugar onde sua capa está mais fina, suas paredes são mais fracas, ou onde haja uma dilatação local, como se fosse uma bolha fina, conhecida como aneurisma. O exercício físico apresenta inúmeros benefícios para quem tem essa doença cardiovascular, como reduz a tensão arterial e colesterol, melhora a capacidade de absorver e utilizar o oxigênio, aumenta os níveis de energia e diminui o cansaço, melhora a qualidade do sono, pode reduzir os sintomas da insuficiência cardíaca congestiva, ajuda a pessoa a atingir e ou manter um peso saudável, ajuda a controlar o estresse,
Enfim, a atividade física mais benéfica para os doentes cardiovasculares são o exercício aeróbico e o treino de força. As atividades aeróbicas melhoram a circulação, respiração e ajudam a reduzir os valores da pressão arterial e do colesterol. Já o treino de força fortalece os músculos e os ossos e é muito útil na gestão do peso. O Colégio Americano refere que os benefícios mais consistentes do exercício físico em pessoas que têm doença cardiovascular parecem ocorrer quando a atividade física é praticada pelo menos 3 vezes na semana ao longo de 12 ou mais semanas. Cuidados que a gente deve ter em relação a essa doença. Nunca iniciar a prática de exercício físico sem aconselhamento médico. Aquecimento sempre antes de iniciar o treino e alongamentos quando terminar. Os exercícios devem ter uma progressão gradativa e evoluindo aos poucos a duração dos treinos. Nunca faça exercício físico logo a seguir as refeições. Espere pelo menos 60 minutos. Evite fazer exercício físico ao ar livre quando a temperatura está muito elevada ou muito baixa. As temperaturas extremas podem afetar a circulação sanguínea e dificultam a respiração. Hidrate-se, aconselhe-se com o seu médico em relação à quantidade de líquidos que pode beber. Sinais de alarme. Deve-se parar de fazer o exercício físico imediatamente quando sentir dor no peito, fraqueza, tonturas ou sensação de desmaio, pressão ou dor no peito, pescoço, braço, mandíbula ou ombro. E atenção, se os sintomas persistirem mesmo depois de ter interrompido a atividade física, deve-se procurar um serviço médico de emergência. O Andréa Luiz Personal Studio está pronto para atender você. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima.